aí, então, pessoal, para resolver a questão de número 2, uma questão que foi muito solicitada e difícil de explicar por escrito para vocês, então eu estou gravando. Vamos ver se fica decente. Vamos lá. Questão de número 2, tá, do livro Física, o livro 1, na capítulo 3, página 38. O enunciado diz assim, essa é daquelas questões das atividades propostas. 4 cargas, todas de mesmo valor que, sendo 2 positivas e 2 negativas, estão fixadas em um semicírculo no plano XY, conforme a figura seguinte. Assinale a opção que pode representar o campo elétrico resultante produzido por essas cargas no ponto O. Então, ele quer saber qual é o campo resultante que surge aqui no ponto O. Para poder resolver legal essa questão, a gente precisa lembrar de alguma coisa que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Tem que resgatar isso. Uma delas. Eu tenho um vetor, um vetor. O vetor vai representar o campo elétrico, representava também a força elétrica, então é um ente matemático, ele vai estar aqui representado por esse segmento, com essa seta. Num plano x, y, eixo x, eixo y. A gente vai fazer as projeções ortogonais desse vetor. Então a gente vai projetar esse vetor sobre o eixo x, de forma que essa projeção caia aqui, formando um ângulo de 90 graus. E aí eu vou ter aqui no eixo x o que eu vou chamar de projeção do vetor v no eixo x. Então eu vou chamar isso aqui de v na direção x. É a projeção do v na direção x. É o pedaço do vetor v que aponta na direção x. Vou fazer a mesma coisa agora com o y. Vou pegar aqui o vetor v e vou projetá-lo lá no eixo y. Então, trago ele para cá, fazendo uma projeção ortogonal, então aqui formando um ângulo de 90 graus, da origem aqui até o lugar onde chegou a projeção da extremidade onde está a seta, eu vou desenhar a projeção do vetor v no eixo, na direção y, vy. Então, isso a gente tem que saber fazer para resolver a questão. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu somo dois vetores, como o A e o B, que têm a mesma direção horizontal, e mesmo sentido dado pela seta, ó, esse da esquerda para a direita e da esquerda para a direita. Quando eu tenho que somar esses dois vetores, o vetor resultante da soma de A com B, eu obtenho com o módulo tamanho do resultante, basta... o módulo do vetor S, basta eu somar o módulo do A, o módulo é o tamanho dele, esqueço o sinal, com o módulo do B. Soma o valor do tamanho dos dois e dá um módulo, certo? Então, como é que eu vou obter esse vetor soma? Eu vou pegar um vetor A, que tinha aqui para mim esse tamanho, então, está aqui o A, ó, e mais o vetor B, mais o B. Então, aqui está o meu vetor soma. Meu vetor soma A mais B, já que os dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, está aqui. Agora, quando eu tiver os dois vetores A e B com sentidos contrários, para fazer esta soma, eu vou pegar, para obter o módulo da soma, tá? O módulo da soma, eu vou pegar o módulo do maior, no meu caso aqui é o A, e vou subtrair do módulo do menor, que no caso aqui é o B. E o desenho vai ter a mesma direção dos dois, e o sentido vai ser o do maior vetor. O maior vetor é o A, então olha aqui, o maior vetor em tamanho, né, é o A. Então, está aqui o meu vetor resultante, o meu vetor soma, aqui desenhado em verde, apontando para o lado do maior, exatamente com a diferença do tamanho dos dois. Sabendo isso, agora eu consigo resolver legal a questão 2. Claro que eu preciso conhecer a teoria do campo elétrico também, né? Tenho que entender que, quando eu tenho, por exemplo, uma carga positiva, gerando um campo elétrico, uma carga positiva aqui, gerando um campo elétrico aqui no ponto zero, se a carga positiva sempre gera um campo elétrico divergente. Então, a partir do ponto A, onde eu quero avaliar o campo, em linha reta onde está a carga, eu vou desenhar o vetor divergindo da carga. Então, a carga geradora está aqui, ó, mais que divergindo, vai ter aqui, digamos, este tamanho. Então, esse aqui é o vetor campo elétrico gerado por essa carga, mais que. Vou fazer a mesma coisa para aquele vetor lá de cima.
menos que. Como a carga geradora agora é negativa, carga negativa gera campo convergente. O vetor gerado por essa carga vai ser convergente. Agora, observa o seguinte, o campo elétrico gerado por uma carga é dado por essa relação, K, que é uma constante, vezes Q, que é a carga que está gerando o campo, dividido por D ao quadrado. Veja, todas essas cargas pelo enunciado têm o mesmo valor. Então, o campo elétrico depende do valor da carga. Então, todos os campos, em função da carga, vão ter o mesmo valor. E ele também depende do quadrado da distância entre o ponto e a carga geradora. Como as distâncias são as mesmas, o campo também vai estar vinculado a distâncias iguais. Logo, o campo gerado por cada uma dessas cargas tem exatamente o mesmo módulo, exatamente o mesmo tamanho. Então, quando eu desenhar o vetor campo elétrico gerado por essa carga negativa aqui, menos Q, ele vai necessariamente precisar ter exatamente o mesmo tamanho desse. Exatamente o mesmo tamanho desse. Então, este cuidado eu preciso ter na hora de fazer o desenho, senão vai dar tudo errado. Então, está aqui, ó, o vetor gerado pela carga negativa, o vetor campo elétrico, já que aqui a carga negativa gera campo convergente. Vamos fazer a mesma coisa agora para essa carga mais Q, carga positiva, ó, unido aqui com o ponto zero, vetor campo elétrico, ele vai ser divergente com o mesmo tamanho dos outros dois, gerado por essa aqui. Agora aqui uma carga negativa, menos Q, vai gerar lá no ponto zero um campo convergente, porque a carga geradora é negativa, também com o mesmo tamanho dos demais, porque o campo tem exatamente o mesmo valor numérico. Então, está aqui o campo gerado pela carga menos Q. Qual vai ser o nosso próximo passo? O nosso próximo passo vai ser identificar quais são as projeções dos vetores sobre o eixo x e sobre o eixo y, para então poder achar o vetor resultante. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar, por exemplo, a projeção do vetor menos q lá no eixo y. Tá? Aqui, projeção ortogonal dele lá no y. Está aqui. Ó. Essa projeção, vou desenhar aqui com uma outra cor, vai estar aqui representada, ó, apontando para cima. É a projeção desse vetor menos q lá na direção y. Vou fazer a mesma coisa agora para esse vetor mais q lá na direção y. Eixo y está aqui. A mesma coisa, projeção lá. Projeta aqui. Vai ter aqui para baixo. O que nós vamos observar é que essas duas projeções têm sentidos contrários e têm o mesmo tamanho. Então, elas se anulam mutuamente. Então, as projeções desses dois vetores no eixo y estão se anulando. Vamos fazer a mesma coisa agora para este e para este. Vamos lá. Vou puxar, então, a projeção desse vetor para o eixo y. Vou trazê-lo para cá. Está aqui ele desenhado, apontando para baixo. A mesma coisa aqui, projeção ortogonal lá no eixo y, apontando para cima. Eu vou observar que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, sentidos contrários, vão se anular. Então, o que aconteceu? As projeções verticais dos vetores campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas aqui se anularam. Então, não tem nada na direção y. Vamos ver agora na direção x como é que fica. Vou projetar esse vetor menos q. Aqui, eu fazia a projeção dele ortogonal aqui sobre o eixo x. Está aqui ela, ó, deste tamanho para este lado. Projeção desta carga aqui. Vou fazer a mesma coisa desta carga aqui na direção, essa carga aqui, na direção x. Ó, vou trazer para cá, também na direção x, vou ter este vetor apontando para a direita. Então, observa, eu tenho dois vetores apontando para a direita, um mais ou menos desse tamanho, ó, um mais ou menos desse tamanho, o outro mais ou menos com o mesmo tamanho, um pouquinho menor que isso. Estou somando os dois, ó, estou somando os dois aqui, com o mesmo tamanho, os dois.
Olha o que resulta. Resulta tudo isso para a direita. Agora vamos fazer, estamos trabalhando com esses dois vetores aqui, né? O vetor gerado por esta carga aqui, mais Q, e por essa menos Q. Vamos fazer agora para a laranja. Tá? Projeção deste aqui na direção X. Está aqui. Ó. Vetorzinho apontando para a esquerda. Ó. Tu observa que ele é menor que cada um dos dois daqui. Vamos fazer a mesma coisa para o menos Q daqui. Projeta para cá. É outro vetor com o mesmo tamanho do laranja, apontando para a esquerda. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter reprisar com o mesmo tamanho aqui, aproximadamente o mesmo tamanho. Ó, o laranja para cá e o azul também para cá. Esses dois somados vai dar um para cá. Ó. Esses dois somados resultam para cá. Estes dois somados resultam para cá. Então, esses dois somados resultaram esse aqui, esse pedacinho para a esquerda, e esses dois somados resultaram esse pedação para a direita. Somando agora esse que está para cá com esse para cá, sentidos contrários, vou pegar o maior menos o menor, este menos esse. Vai resultar alguma coisa mais ou menos com esta orientação. Então, o meu vetor campo elétrico resultante no ponto zero vai ter esta orientação aqui aproximada, que vai nos indicar como sendo a resposta correta, aquela que é a letra A indicada então como resposta correta para a questão 2. Veja, uma questão que envolve um conhecimento prévio de vetores, nada demais aqui na soma dos vetores, nada demais na projeção dos vetores, e a compreensão do assunto campo elétrico, que envolve a proporção direta com a carga geradora inversa com o quadrado da distância entre a carga e o ponto considerado. E um bom desenho com uma proporcionalidade. Aí tu consegue fazer direitinho e achar a resposta. Vê se ficou claro para ti. Não ficando claro, manda pergunta para mim. Seguimos tirando dúvidas aí. É só perguntar que a gente vai tentar te ajudar. Tá legal? Segue, bons estudos. Tamo junto.